paz do Senhor, irmãos. Alguém já passou por um momento tão difícil que parece que nada vai dar certo? Você tenta de todos os lados, com todas as suas forças e não encontra a solução. Você não encontra aonde se apoiar, aonde você segurar. Você pensa então que nada tem jeito. Você pensa que não vai ter solução para os seus problemas. Neste momento, muitos pensam que não vão conseguir sair das dívidas, sair das drogas, da prostituição, de um relacionamento impuro e desgastado. Talvez uma mãe seja desesperada porque o seu filho está envolto do pecado, está envolto das drogas e está desesperada. Ao fixar então os olhos nesse problema, muitas pessoas percebem a esperança acabando, a esperança saindo por entre o vão dos seus dedos, porque não conseguem ver uma luz no fim do túnel e pensam: para mim não tem mais jeito, para mim não tem solução, acabaram as minhas forças. Se você não se enquadra nesse perfil, glória a Deus por isso. Mas se você é um pastor, é uma pastora, é um líder na igreja, você já deve ter ouvido esse relato de alguém. Portanto, pastor, pastora, líder na igreja, essa mensagem é para você e ela se chama liderança com sabedoria. Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel 22, 1 e 2. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, todos os endividados e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Irmãos, fugindo do rei Saul, Davi escondeu-se na caverna de Adulão. Imagino que devido às circunstâncias apreensivas, pois afinal Davi estava fugindo do rei, né? Da pessoa mais poderosa na terra naquela ocasião. Então ele devia estar extremamente apreensivo e até entristecido por situações, né, que ocorreram até aquele momento na vida dele. Bom, muitas vezes quando nos sentimos entristecidos ou magoados, nós queremos ficar sozinhos. Nós não queremos ser incomodados. Talvez foi essa situação também que estava vivendo o coração do rei Davi, né? Mas a Bíblia fala que neste momento se achegaram a ele, lá na caverna de Adulão, 400 homens. Mas não eram 400 homens otimistas, 400 homens cheios de fé, 400 homens para lhe dar um apoio, uma força. Não, eram 400 homens endividados, 400 homens amargurados, 400 homens desgostosos, ou seja, sem esperança, talvez depressivos, talvez pessoas até à margem da sociedade, mas me chamou a atenção o número, 400 homens. Existem pessoas que se sentem afetadas pela presença de uma pessoa negativa, talvez até de uma pessoa murmuradora, né? E não gostam, né, tanto da presença dessa pessoa. Pois imagine 400 homens nessa situação. A lógica diz que é mais fácil 400 pessoas influenciarem uma do que uma pessoa influenciar 400. Entretanto, o Davi, ele não quer, se tornou mais tarde o rei, né? Ele não se deixou abater, mas ao interagir com esses homens, ele foi um poderoso agente transformador naquele meio. Em 2 Samuel 23, do 8 ao 10, a Bíblia nos relata sobre a mudança ocorrida na vida desses homens, sobre as proezas das quais eles foram capazes
capazes de realizar. E foram tantas que Davi formou um grupo de elite com 30 homens chamado Valentes de Davi, ou na Bíblia de Estudo da Mulher, os poderosos de Davi. Exatamente, sabe, aqueles 400, sabe o que aconteceu? Davi, ele superou, ele atuou de uma maneira tremenda na vida dessas pessoas. E eu imagino que a primeira coisa que Davi fez, ele foi levar a palavra de Deus à vida dessas pessoas. Ele foi esse canal, esse agente transformador na vida dessas pessoas. Ele apresentou o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, aquele Deus que traz à existência aquilo que não existe. Glória a Deus por isso. Amém. E esse Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, irmão. Pode fazer grandes coisas no seu ministério, pastor, no seu ministério, pastora, no seu grupo lá na igreja, seja o grupo de casais, seja o grupo de jovens, seja o grupo de mulheres, o grupo de homens. Líder, Deus quer te usar tremendamente como ele usou o rei Davi. Receba essa palavra. E dentre todos esses, a Bíblia fala que dos 400, outros mais foram se achegando e houve um grande exército, o exército de Deus. Olha só, e dentre todos eles, haviam 3 valentes esses exércitos que alcançaram o título de capitães, que foram ele, Adino feriu 800 filisteus de uma vez só. Vocês escutaram? Foi isso mesmo que eu disse. 800 de uma vez. Eleazar, ele feriu tantos numa batalha que a sua espada ficou apegada na sua mão. E Abisai, em uma única batalha, feriu 300 homens. Em 1 Crônica 12:14, vamos ver que o menor desses homens, ele valia por 100. E o maior desses homens valia por 1000. Sim, esses homens que eu estou falando, que um único valia por 100 e o maior valia por 1000, eram daquele grupo dos 400, que nenhum se perdeu. Todos foram valentes, poderosos de Davi. Em 1 Crônicas 12:8, podemos ter uma noção quanto à aparência deles. Eles tiveram uma aparência e também uma coragem tremenda e uma agilidade maravilhosa. A Bíblia diz que seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como a corça sobre os montes. E este era um exército de Davi, não apenas um exército vencedor, mas era um exército inigualável. Certamente, antes de ensinar o exército sobre o domínio da espada, sobre o domínio do escudo, como eu disse, Davi, ele certamente mostrou através não só das suas palavras, mas através do seu testemunho de vida, através das suas ações, o que é ser um servo do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Crônicas 12, 21, 22, a palavra diz o seguinte: e esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, aquela lá, sabe, que estavam atrás deles. Então, e porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães do exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército. Então, outras e outras pessoas, outros e outros homens foram se achegando a esse exército. Aleluia! E teve dentro desse exército, teve que se formar tropas e capitães e capitães. Oh, glória! Em 1 Crônicas 12, 21, o autor deixa claro que Davi foi chefe de heróis. E no versículo 22, que muitos a ele se ajuntaram, formando um grande exército como o exército de Deus. Percebo
irmãos, aqui 3 pontos fundamentais que eu preciso falar para nós concluirmos. Primeiro, o caráter do líder, ele influencia os seus liderados. Mais do que palavra, a igreja anseia por líderes cujas atitudes sejam realmente exemplo de vida, exemplo no meio do povo, cuja sabedoria nas suas palavras fale mais alto do que as ofertas dos seus membros. A sociedade, irmãos, ela está repleta de marginalizados, de pessoas que elas precisam de uma palavra, que precisam ser restauradas. E a igreja ela está contribuindo, ajudando de que forma? Qual que é o tratamento relevante que a igreja está tocando nessas vidas? De que forma ela está auxiliando nesses casos? Realmente estamos fazendo a diferença? E outra pergunta que eu deixo, além de reconhecer a liderança de Deus na sua vida, você coloca ela em prática? As suas decisões estão de acordo com a vontade de Deus, líder? E finalizando, todos que servem a Deus, eles estão capacitados. Estão capacitados. Todos que servem a Deus, que leem a palavra, que seguem os mandamentos, aleluia, eles estão capacitados, então, a levar a palavra do Senhor, a fazer parte desse exército, mas não devemos esquecer de buscar sempre a sabedoria do Senhor. Sejamos humildes e busquemos a sabedoria, busquemos oração, busquemos jejum, busquemos santidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Um grande abraço, um abraço carinhoso do pastor João e da pastora Lanita Cesarnoski. Fique na paz do Senhor.